Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tal como foi prometido, aqui estou! Não é só a Ivete Sangalo que tem pijamas de bolinhas, eu também tenho pijamas de bolinhas. Então, como prometido, aqui estou eu. Também quero ver vocês em pijama aí. Então, logo a gente consiga fazer uma reuniãozinha aí, um bate-papo, conhecer os pets, os filhos de vocês. Também pensei de a gente mandar umas fotinhos no grupo lá de recados para eu conhecer melhor vocês, a intimidade de cada um. Faz muito tempo que eu tenho vontade de gravar uma aula de pijama. Aí a Ivetinha me autorizou, né, gente? Pelo amor de Deus. Se ela pode fazer uma live Brasil inteiro, né? Por que não? A professora Miriam fazer com seu pijaminha quentinho, que tá bem gostoso. Então, assim, tomei banho, tô toda cheirosa. Agora são meia-noite, é um horário que realmente eu estaria gravando a aula, mas estaria assim, com uma roupa menos confortável, sem o meu chinelinho do Mickey. Então vamos lá. Vamos dar o início a esse segundo bimestre com força total, beleza? Pessoal, então sem mais delongas, ficou pendente aí do nosso conteúdo programático 2 tópicos bem bacanas da gente estudar, que é uma aposta muito grande para o exame da ordem. Então você que vai prestar o exame da ordem, preste atenção nesses 2 tópicos que nós vamos estudar nessa aula, porque existem grandes chances de que caiam na sua prova. Por quê? Porque foram alterados pela reforma trabalhista. Mas mais que isso, porque são questões que podem ser cobradas na segunda fase do exame da ordem. Por quê? Porque trata-se da efetividade de se receber, né? Porque não adianta nada, igual eu sempre digo para os meus clientes, não adianta nada você ter uma sentença maravilhosa, 200, 300, 1 milhão de reais, e a empresa não ter o que pagar. Então, o advogado, ele tem que se armar de tudo que a legislação fornece para poder dar efetividade a esse direito do seu cliente, para que ele venha, de fato, a receber pelos seus créditos trabalhistas. E é isso que nós vamos ver quando nós falamos de grupo de empresas e também de sucessão trabalhista, ok? Então vamos lá. Começamos com o grupo econômico. Pessoal, o grupo econômico, ele pode existir de várias formas, né? O que seria grupo econômico? O grupo econômico seria a junção de várias empresas para um bem comum. Na maioria das vezes, o que nós temos é uma empresa que é chamada de holding e que tem várias outras empresas que trabalham em regime de colaboração, de coordenação, mesmo tendo CNPJs distintos. Então, cada uma vai ter o seu CNPJ, cada uma vai ter o seu quadro societário e elas vão estar interligadas. Esse fato de uma depender da outra, de uma estar subordinada à outra, de uma ser administrada pela outra ou de uma administrar várias, faz com que elas se tornem parte de um mesmo grupo econômico. Esse grupo econômico vai responder solidariamente perante os créditos trabalhistas de outra empresa. Nossa, professor, mas como que é isso? Veja, vamos pegar aqui uma empresa que está muito em alta, né? Infelizmente não para o bem, mas para o mal, que seria a Globolis. Mentira, Globo, né? Então veja, nós temos dentro da Globo, nós temos a Globo News, nós temos o Jornal Nacional, nós temos a Globo Rural, temos Globo Repórter, várias, a Rádio Globo, a Globo News, a Globo, vários CNPJs distintos com sede em lugares distintos, né, localizadas em locais distintos, mas que pertencem ao mesmo grupo, a uma mesma família, né? Então, o fato delas pertencerem, trabalharem conjuntamente, cada um no seu CNPJ, faz com que elas sejam um grupo econômico, certo? Então, nós temos, pode existir um grupo econômico por subordinação, que é quando existe hierarquia entre as empresas, existe uma relação de controle, que é o caso dessa empresa que eu falei, onde uma administra as demais, né?
Pode haver grupo econômico por coordenação, né, que foi inovado pela reforma trabalhista, que é quando as empresas trabalham em efetiva comunhão de interesses, que a atuação das empresas, elas atuam conjuntamente, atuam de forma integrada, né? Eles têm um interesse, uma empresa tem interesse que a outra se dê bem, né? Eu tenho, por exemplo, aqui na cidade uma empresa que eu atendo, em que um CNPJ é responsável pela fabricação dos móveis, outro CNPJ é responsável pela distribuição destes móveis, né? E outro CNPJ é responsável por uma outra fabricação de outro material que faz parte da montagem dos primeiros móveis. Então, são 3 empresas que atuam em regime de colaboração, em regime de coordenação. Certo? Então não basta eu simplesmente alegar numa petição inicial que eu vou entrar com uma ação contra a empresa X, Y e Z, porque elas são grupo econômico. Não, eu preciso demonstrar mais coisa com relação a isso. Professora, mas você está querendo dizer que se eu sou contratado pela empresa A, eu posso colocar no polo passivo de uma ação trabalhista a empresa B, a empresa Y e a empresa Z, se elas fazem parte do mesmo grupo econômico? É exatamente isso. Gente, é muito comum que as empresas, o que elas fazem? Elas colocam o patrimônio, todo o ativo em um CNPJ e contratam os trabalhadores em outro CNPJ. Se o advogado entrar só contra aquele CNPJ e não tentar caracterizar o grupo econômico, não alegar o grupo econômico e não provar o grupo econômico, o que vai acontecer? Vai ser provado, vai conseguir, vai ter uma sentença ótima, maravilhoso. Uma sentença cheia de créditos trabalhistas. Mas na hora de começar a execução trabalhista, ele não vai receber. Porque o patrimônio da empresa X não existe. E os sócios da empresa X também não têm patrimônio nenhum. Então, a ação vai caminhar até ali e acabou. Não vai ser possível a efetividade, né, o pagamento daqueles créditos trabalhistas. Por isso, tão importante o grupo econômico, o grupo de empresas, porque eu já tenho que caracterizar desde o início, desde a petição inicial, dizer que elas fazem parte do mesmo grupo econômico, que trabalha em regime de colaboração, tem efetiva comunhão de interesses. O que quer dizer essa efetiva comunhão de interesses? Quer dizer que isso mudou com a reforma trabalhista, tá, gente? Não existia. Antes era só em regime de colaboração, coordenação. Tinha-se que provar dentro do processo que as empresas tinham interesse uma nas outras, que elas eram administradas uma pelas outras, que elas tinham interesses comuns. Mas o que eu não precisaria provar isso, só precisava coordenação. Agora, é necessário, com a reforma trabalhista, que inseriu o parágrafo 3º no artigo 2º da CLT, é necessário que seja comprovado a efetiva comunhão de interesses, tá? Efetiva comunhão de interesses quer dizer que as empresas têm que ter um interesse comum. Imagine que eu tenho uma pessoa é sócia de uma empresa de cosméticos e é sócio de uma empresa de uma escola de inglês, por exemplo. Não há nenhuma comunicação entre essas empresas. Não há comunhão de interesses. Ele é sócio de uma empresa por um lado e a empresa vai caminhando, e ele é sócio de outra empresa por outro e a empresa vai caminhando. Então não tem uma comunhão de interesses, né? Já o exemplo da Globo, né, de todas as empresas que fazem parte do grupo Globo, existe comunhão de interesses. Da mesma forma, o exemplo que eu citei deste meu cliente, que tem empresa de distribuição, empresa de fabricação de um certo material, que é utilizado para... uma empresa fabrica um material para que a outra possa colocar no seu produto final e depois entrar no mercado. Então, elas trabalham, elas têm um interesse comum. É isso que deve ser provado a partir de agora, né? Então, os requisitos requisitos do grupo econômico, nós vamos encontrar lá no artigo 2º da CLT, que antes tinha só o parágrafo 1º, 2º, né? O artigo 2º, para quem não lembra, fala do empregador, né? Quem que pode ser o empregador? Lá no parágrafo 1º nós vemos os empregadores por equiparação, e no parágrafo 2º nós vemos o grupo econômico.
Além deste artigo, desses parágrafos, agora nós temos também o parágrafo 3º, que veio falar dessa efetiva comunhão de interesses. Gente, como que eu tenho que estudar direito do trabalho? Parece básico, né, o que eu vou falar. Mas o ideal é que você esteja assistindo essa aula com a CLT aberta, riscando a sua CLT, ou que abra lá no planalto.gov e vá lendo os artigos que a professora vai falando e vai sublinhando e vai fazendo as suas anotações, ok? Então, para a caracterização do grupo econômico, eu preciso demonstrar que existe um interesse interligado entre as empresas, que existe uma efetiva comunhão de interesses e existe uma atuação conjunta de todas as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Ah, professora, mas eu não tinha conhecimento de que eram 3 empresas do grupo econômico e só coloquei 2. Não tem problema, já 2 é melhor do que uma. Né? Então, é muito importante a caracterização do grupo econômico. Muitos trabalhadores nem sabem, né, que fazem parte do grupo econômico, porque às vezes não é tão evidente, mas é sempre importante você perguntar isso pro teu cliente, né, futuro cliente trabalhista, porque vai ser uma informação preciosíssima lá na hora de cobrar esses créditos trabalhistas, ok? Então, por que a gente pede grupo econômico? Basicamente porque quando eu caracterizo o grupo econômico, em que pese você ser registrado pela empresa X, eu posso cobrar da empresa Y, da empresa Z e da empresa W, que fazem parte do mesmo grupo econômico. Por mais que elas não figurem no teu contrato de trabalho, ao fazer parte do grupo econômico, a responsabilidade das empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, ela é solidária. É aquela coisa de um por todos e todos por um. Quando nós falamos de responsabilidade solidária, significa dizer que eu posso cobrar daquele que eu bem entender. Qualquer uma das empresas do grupo econômico será responsável solidária pelas dívidas, pelos créditos trabalhistas assumidos por outra do mesmo grupo. Então, gente, eu vou cobrar daquela que tem mais dinheiro, né? Eu não vou cobrar aquela que assinou a minha carteira de trabalho, eu vou cobrar aquela que tem mais dinheiro, aquela que tem mais patrimônio. É atrás daquela que nós vamos para ter a efetividade do direito do cliente, certo? Então, a responsabilidade é solidária, né? Existe, claro, o objetivo do grupo econômico é finalidade lucrativa, né? Junta-se várias empresas para aumentar, enfim, a lucratividade e tudo mais. Pode ser, inclusive, que o trabalhador ele preste serviço para ambas as empresas, né? Então ele faz um serviço para a empresa A, para a empresa B, para a empresa Y, mas só está sendo registrado pela empresa A. Então aí já fica mais evidente a caracterização do grupo econômico, mas existe casos em que a pessoa nunca prestou serviço para a empresa B ou C, foi contratada pela A, sempre prestou serviço para a A, vai chamar a A na Justiça do Trabalho? Vai, mas vai chamar a B e a C junto porque a A não tem patrimônio e a B e a C têm patrimônio. Eu consigo caracterizar o grupo econômico, consigo caracterizar a comunhão de interesses, eu consigo cobrar a dívida, consigo cobrar os meus créditos trabalhistas da empresa A, B ou C, aquela que tenha mais patrimônio. Ok, pessoal? Eu acho que eu vou parar aqui esse vídeo, que ele já está com mais de 10 minutos, e no bloco 2 falamos sobre sucessão de empregadores. Fique aí, que eu quero ver o seu pijama daqui um pouquinho. Até já!